as suas concorrentes diretas com um maior preenchimento, um maior volume de musculatura, principalmente na parte alta de garupa. Aqui nós temos a campeã bezerra menor, que aqui também mostra os mesmos atributos aqui da sua concorrente, com raça, com pescoço lançado, cupim leve e delicado. Agora aqui também uma carcaça também muito proporcional, de boa estrutura, e aqui com um preenchimento ainda melhor, um osso sacro um pouco mais comprido e um preenchimento de musculatura de posterior ainda mais forte. Então, nesse aspecto, na somatória de pontos e na decisão aqui da colocação, a bezerra da 8ª colocação, superando a 9ª colocada nesse volume ainda maior em termos de posterior. Quando chegamos na vaca classificada como a 7ª colocada, aqui nós temos a reservada campeã vaca adulta. Uma vaca que impressiona não só pela sua raça, mas pela sua harmonia também de conjunto. Uma vaca belíssima, muito expressiva no comprimento de pescoço, no tamanho de cupim, na sua ossatura. Uma carcaça que soma pontos, ponto forte da reservada campeã vaca adulta e a fêmea aqui de 7ª colocação do grande campeonato. É esse comprimento da carcaça, costelas profundas, muito bem arqueadas, uma amplitude de dorso-lombo que soma também bastante. Estrutura forte, umbigo corrigido. E uma vaca que, quando a gente olha esse posterior, ela tem também como característica importante o comprimento da musculatura, uma vaca da virilha mais baixa. Mas quando comparamos com as suas concorrentes diretas, no que diz respeito também à convexidade de musculatura, à amplitude de musculatura de posterior, aí ela perde pontos aonde as suas concorrentes são ainda mais fortes e ainda mais completas em termos de musculatura de posterior. Uma vaca que, apesar da sua estrutura forte, aprumos anteriores bastante regulares, e aí no aspecto de angulação de jarrete, ela perde pontos também em relação às suas concorrentes diretas, um jarrete um pouquinho mais angulado, e são pequenos detalhes, mas num nível de qualidade, num nível de decisão, como um grande campeonato dessa Expo Zebu, a gente não poderia deixar de considerar os mínimos detalhes no comparativo. No aspecto produtivo, uma vaca pariu em idade jovem, uma vaca que atende bem às expectativas em termos de precocidade sexual. Então, uma vaca muito completa, muito feminina, com uma nobreza racial, com uma expressão realmente que somou muito em termos de conjunto. Quando chegamos na novilha, aqui a novilha classificada na 6ª colocação, eu peço para que vire o seu animal de lado também, por favor. Aqui nós temos tanto a novilha classificada na 6ª colocação, como a vaca classificada na 5ª colocação, a campeã vaca. Aqui nós temos dois animais que é claro que existe uma diferença em termos de idade, mas nós temos dois animais muito semelhantes em termos de conformação. A novilha, desde as categorias e no campeonato, chamou muita atenção por essa beleza racial, por essa conformação, esse desenho de cabeça. É uma novilha que, quando a gente olha de frente, impressiona com a expressão racial que ela tem, com a qualidade, com a nobreza racial que essa novilha tem. Pescoço lançado, cupim leve e delicado, estrutura forte, assim como a vaca da 5ª colocação, também muito bem enquadrada no padrão racial. E aí também do pescoço lançado, do cupim leve e delicado. Tanto a novilha quanto a vaca de carcaça longilínea, de costelas profundas, bem arqueadas. Mas aqui, observem os senhores o biotipo da 6ª colocada, da 5ª colocada e das 4 primeiras. Aqui nós temos excepcional arqueamento de costelas com boa profundidade de costelas. Nas 4 primeiras fêmeas, nós temos uma maior profundidade de costelas, uma melhor relação costela-membros nas 4 primeiras classificadas em relação à fêmea de 5ª colocação e a novilha de 6ª colocada. Perdem um pouco na profundidade de costelas, mas somam muito em termos de amplitude de garupa. A novilha com quadrilátero de posterior belíssimo nas suas proporções, no seu nivelamento, no seu preenchimento de musculatura, assim como a vaca. Olha a qualidade da musculatura dessa vaca, o comprimento de garupa, a musculatura descendo até bem próximo dos jarretes, então mostrando muita harmonia e muito conjunto. Hoje, a vaca superando a novilha, nesse volume ainda maior em termos de posterior, uma vaca da estrutura forte, dos aprumos corretos, assim como a novilha. Mas hoje,
a vaca apresentando um volume corporal, harmonia de passagem da paleta para o costado e do costado para o posterior de muita qualidade. Tanto a novilha quanto a vaca de dorso-lombo longilíneo, plano, de boa amplitude, realmente duas fêmeas que esbanjam raça, beleza e produtividade. E aí chegamos na novilha de quarta colocação. Eu peço para que vire a quarta e a terceira de lado também, por favor. A quarta colocada aí, quando a gente chega na quarta colocada e na terceira do grande campeonato, aí os senhores podem observar realmente esse biotipo, mantendo aquele comprimento de carcaça da novilha e da vaca, mas já com uma maior profundidade de costelas. Aqui a quarta colocada impressiona já com mais costelas, com melhor arqueamento, com um melhor revestimento de musculatura, um culote já mais evidenciado. Uma fêmea que realmente é muito forte na sua expressão racial, no seu comprimento de pescoço, no equilíbrio anterior-posterior, na estrutura, correção de umbigo, muito forte, muito correta. E aí quando a gente compara a quarta com a terceira mantém essas mesmas qualidades de desenho de cabeça, de comprimento de chanfro, tamanho de boca, posicionamento e tamanho de orelhas, mas já com uma melhor amplitude de peito, com um melhor arqueamento de costelas, com uma passagem paleta-costado realmente muito forte. A quarta colocada tem todos esses atributos de arqueamento, de profundidade, mas notem os senhores a harmonia da passagem da paleta para o costado da terceira e da quarta colocada. Aqui, muito equilíbrio, uma carcaça de conformação frigorífica realmente excepcional. E quando a gente observa o posterior, tanto a quarta quanto a terceira colocada, de muita amplitude, de muito bom comprimento, nivelamento de garupa. Ponto forte da quarta colocada, a convexidade de musculatura. Mas aqui, a terceira, de um maior períneo, de uma musculatura ainda mais baixa, uma virilha mais baixa e mantendo essa mesma amplitude. Então a terceira colocada superando a quarta, além dessa passagem paleta costado mais harmônica, um volume de posterior ainda maior. E aqui quando chegamos no comparativo final entre reservada e grande campeã. Aqui muitas vezes, quando a gente está no campo ou nas exposições e nas conversas com os criadores muitas vezes perguntam assim, qual que é o modelo ideal que eu devo selecionar? Qual que é o modelo ideal que funciona, que dá resultado, que deixa dinheiro no bolso do pecuarista? E aí se eu pudesse ilustrar e responder essa pergunta com uma imagem, a imagem seria da grande campeã e da reservada grande campeã. Porque são duas fêmeas que, no aspecto racial, são espetaculares. A reservada de uma nobreza racial que impressiona no comprimento de chanfro, no tamanho de boca, na largura de fronte, na saída dos chifres, na marrafa estreita. E a grande campeã é realmente espetacular. Uma vaca que tem uma nobreza, que tem uma expressão racial, chifre chato, uma vaca da marrafa estreita, do chanfro proporcional, da boca grande. E aí quando a gente fala de carcaça moderna, não é só peso, é distribuição de peso. E aí o que seria o ideal de distribuição de peso na carcaça de uma fêmea? Novamente a imagem da reservada e da grande campeã. A reservada chama atenção nesse comprimento de carcaça, na amplitude de dorso-lombo e na profundidade de costelas. Agora a campeã realmente é espetacular. Olha a profundidade, a relação costela-membros da campeã. Muito bom comprimento de dorso-lombo, muito boa amplitude de dorso-lombo, com uma profundidade de costelas que é realmente muito forte. E quando a gente olha por trás, tanto a reservada quanto a grande campeã, de muito boa amplitude de garupa, bom revestimento de musculatura, um equilíbrio muito interessante e de muita harmonia entre comprimento de musculatura, amplitude de musculatura, realmente fortíssimas. Tanto a reservada quanto a grande campeã, de muito boa estrutura. E aí quando a gente fala de estrutura, isso está associado também com aprumos. E aí nesse aspecto, a grande campeã, ela é
imbatível nessa qualidade de aprumos, nesse posicionamento de membros anteriores e posteriores. É uma vaca que do jeito que ela para, ela fica, ela caminha com muita desenvoltura, uma vaca que caminha bem, que para bem, então mostra aí o aspecto funcional bastante forte. As duas pariram em idade precoce, em torno dos 24 ou 25 meses, mostrando aí toda a precocidade da raça Nelore. E mais do que isso, mais do que raça, carcaça e funcionalidade, as vacas são muito equilibradas e muito harmônicas. A reservada no comprimento, no arqueamento e no volume de carcaça. Agora a grande campeã, ela tem o equilíbrio perfeito entre comprimento de pescoço, balanceamento anterior-posterior, uma carcaça de frame mediano, de muita costela, com muita musculatura de qualidade, bem distribuída, bem equilibrada. Então, se nós pudéssemos ter uma imagem de um tipo ideal da vaca Nelore, a grande campeã pode ficar na memória dos senhores essa imagem do que é um biotipo que a gente deve buscar e deve selecionar. Parabéns à raça Nelore, parabéns a todos os participantes deste grande campeonato de fêmeas e, em especial, aos apresentadores e aos proprietários da terceira colocada, da reservada grande campeã e da grande campeã. Parabéns.